Bom dia, meu grandioso povo de Deus. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Meus irmãos, andando com Deus mais uma vez, nós vamos na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, nós vamos no livro de Jó. Jó capítulo 27, versículo 3, aonde o Altíssimo Deus, autor do céu e da terra, ele nos diz assim: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Porque qual será a esperança do ímpio, em vendo sido havido que, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Livro de Jó, capítulo 27, versículo 3, 4 e versículo 8. Oremos. Pai, mais uma vez nós entramos na sua rica e santa presença, meu Senhor, em oração. Mais uma vez, meu Pai, nós te agradecemos. Ao Senhor te damos graça todo o tempo, porque o Senhor é bom. Obrigado, meu Pai querido e amado, pela vida. Obrigado, meu Pai, pelas palavras. Te agradeço pela oportunidade de pronunciá-las. Meu Pai, nesta manhã, abençoa, Pai, cada alma, cada pai de família, cada mãe que saiu do seu lar para trabalhar, buscar o sustento da sua família. Abençoa, meu Senhor Jesus, aquele que está no leito de uns hospitais, aquele que está desenganado da medicina tradicional. Meu Senhor, alcança, Pai, com tua honra, com tua glória. Abra as portas do céu e sobre a vida de cada um derrama bênção, Pai, sem medida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Meus irmãos, mais uma vez, nosso Senhor Jesus abre a Bíblia Sagrada. E dessa vez ele é generoso. Ele vai no livro de Jó, Jó capítulo 27, versículo 3. O que ele quer dizer a mim e a você com essas palavras? Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. O que Deus quer dizer com essas palavras? Às vezes eu e você, nós falamos que somos filhos de Deus, né? Eu e você. Que nós somos servos, eu e você. Que nós somos pessoas boas, eu e você. Mas na verdade, nós não somos. Muitos de nós vivem assim, milhões, multidões de servo, né? Aqui Deus está falando de servo, não é nem do ímpio. O ímpio da palavra ele não conhece, não é verdade? Mas às vezes o ímpio, não conhecendo a palavra, agrada a Deus mais do que eu e você. Porque o que manda é o que está no coração. Vocês já lembram que Deus pregou aqui? O que manda é o que está no coração. É o que desce, né? Os seus olhos vê,
né? Ou às vezes deseja, ou às vezes condena, ou às vezes odeia, né? E nós somos corpo e templo do Espírito Santo. Jamais nós podemos deixar descer para o coração iniquidade. E nossa língua pronunciará engano. Não podemos fazer isso. Mas às vezes nós fazemos, eu e você. Como assim, irmão José? Enganando. Às vezes você fala que é uma coisa que você não é, né? Não adianta falar que você é bom se você é ruim. Não é verdade? Tem gente plantando giló, falando que está plantando melancia, né? Lá no finalzinho ele vai colher o giló e vai ficar frustrado. Ele vai querer colher a melancia e não vai ter. Por quê? Porque não plantou. Cada um colhe aquilo que planta. É a palavra de Deus. E às vezes nós deixa passar despercebidos, nós atropelamos a palavra. E isso vai trazer um prejuízo muito grande no futuro. Por quê, irmão José? Porque o futuro está ligado com o presente. O presente está ligado com o passado. Você vive hoje o que você viveu no passado, o que você plantou. E o futuro? O futuro é o que você está plantando agora, você vai colher lá, no presente. Vocês conseguem entender? Então o que você plantar aqui hoje, eu e você vai colher no futuro. Se for bom, vai colher coisas boas. Se for coisas más, irmão José, vai colher coisas más, né? Cada um colhe o fruto que planta. É a palavra de Deus, ele não vai mudar ela por causa de mim. E às vezes eu e você, nós vivemos como se Deus fosse mudar para nós, né? Mas na verdade é nós que tem que mudar para Deus. Aí você faz a pergunta, irmão José, mas quem quer mudar para Deus? Essa é uma pergunta forte. Aí nós vamos aqui no livro de Jó. O que Deus está dizendo aqui no livro de Jó? Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, ele põe um ponto. Não falarão os meus lábios iniquidade. Ele põe um ponto, uma vírgula. Como assim, irmão José? Não falará iniquidade, pecado, soberba, corrupção, traição, infiel, desonesto, fofoqueiro, mal pagador, ilude as pessoas, né? Às vezes você demonstra algo que você nunca foi e nunca vai ser. Vocês conseguem entender, meus irmãos? É isso que Deus quer dizer aqui no livro de Jó, capítulo 27, versículo 3. E às vezes nós está longe de viver essa palavra. E Deus falou, só vai ter glória quem viver a palavra. Como assim, irmão José? Eu tenho que pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. É isso que Deus quer que nós façamos. Por quê? Porque Deus não precisa de mim. Vocês conseguem entender, irmão? E nem de você. Se eu deixar de levar o amor de Cristo aos corações, Ele coloca outro para fazer isso em meu lugar. Por quê, irmão José? Porque Ele não depende de ninguém. Ele se faz verbo, Ele se faz espírito a hora que quer. Ele transforma o que quer, Ele muda o que quer. O que Ele toma, ninguém toma de volta. O que Ele dá, ninguém toma. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Deus é assim. Então nós achamos que Deus tem que mudar para nós. Por que, irmão José, que nós pensamos assim? Porque o nosso comportamento condena nós. Vocês conseguem entender, meus irmãos? O meu comportamento e o seu condena. Porque nós não tá batendo com a palavra. Se nós não pode mentir, nós mente, né? Se nós não pode pronunciar a engano, que igual tá falando aqui, nós engana. Nós não pode pronunciar iniquidade, cometer iniquidade, nós comete. Quer dizer, nós está em contra a palavra. Mas para cada um de nós se procurar, se nós é servo, nós abre o peito e fala claramente que é. Mas na verdade, no meio de multidão, Deus está escolhendo os seus. Deus falou que no final, Ele ia separar o bode das ovelhas, ia separar o joio do trigo.
E isso já está acontecendo, né? Grandes homens de Deus sendo corrompidos, né? Às vezes traindo a sua própria família, seu próprio ministério, traindo a sua própria pessoa, se corrompendo para o sistema, né? E assim vai. Então você tem que ser descontaminado de tudo em cima da terra para você ser um servo fiel perante os olhos do Criador. Como assim, irmão José? Você não pode se contaminar com nada. Dinheiro, esse é o primeiro. Mulher, vice-versa, né? Às vezes você não consegue ser fiel, ou às vezes a esposa não consegue ser fiel. Às vezes você não consegue ser fiel quando você põe a mão no dinheiro que não é seu. Você consegue entender, irmão? Essas são as duas coisas que mais castigam o homem. Infiel, não tem fidelidade, não é honesto, não cumpre a palavra de Deus, não vive ela, mas prega ela. Para você viver a palavra, você tem que pregar e viver o que você prega. E pregar o que você vive. Jamais você pode cometer esse delito. E o que mais acontece nossos templos de orações, né? Porque a igreja de Cristo é eu e você. Por quê, irmão José? Porque Deus está dentro de você. Então, se Deus está com você, você é o templo e corpo do Espírito Santo, a morada de Deus. Como que nós cometemos iniquidade? Como que nós mentimos? Alguém está falando através de você. Quem é? Se não é Deus, é quem? É o diabo, né? Ele está usando o que não é dele, ele é intruso. Mas por que, irmão José? Porque nós permite. Como assim? Através de atos, palavras e comportamento. Essas três atitudes vai levar você para o paraíso ou para o inferno. Eu e você, queira ou não. Quando fala inferno, é deserto. Vocês conseguem entender, irmão? Isolado, sozinho, né? E ali queimando, né? Não é igual no céu, onde você vai ter tudo nas mãos, tudo de bom, todo carinho, né? Todo conforto, acalento do Pai. Lá você não vai ter isso. Inferno é inferno, o nome já está dizendo. Mas às vezes nós trabalhamos tanto para ir para o inferno, eu e você. Como assim, irmão José? Eu quero ir para o céu, mas as suas atitudes te condenam, eu e você. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Às vezes nós falamos que quer ir para o céu, mas a nossa atitude condena nós. A atitude nossa não é boa. Só falar não vai levar você para a porta do paraíso e nem entrar lá, né? Então, Deus está ensinando aqui no livro de Jó. Sua língua, sua boca, sua mente não pronunciará iniquidade nem engano. Vocês conseguem entender, irmão? Tanto que isso aqui é sério. Quer dizer, se você conseguir executar, eu e você, só esse versículo da Bíblia, pequeno versículo, 3 versículos da Bíblia, você consegue agradar a Deus extraordinariamente. Por quê? Porque esses 3 capítulos já congrega dentro deles toda a bagagem que você precisa para ser um cristão alinhado. E Deus é tão generoso que Ele deu uma Bíblia, né? Para você ler ela, você vai vários meses, né? Porque ela é muito grande e só de coisas boas, ensinamentos maravilhosos. Irmão José diz que a palavra de Deus ela é poder na vida do servo, na vida daquele que executa a palavra, né? Tem gente misturando, ele vai lá, lê a Bíblia, vai para a igreja, né? Vai e ora no tempo de oração, participa dos cultos, que maravilha, é certo congregar. Só que quando ele vem para a vida dele no cotidiano, ele comete os mesmos delitos. Se ele roubava, ele rouba, começa a roubar. Se ele mentia, começa a mentir, né? Se ele traía, ele começa a trair. E assim ele vai. Então ele acha que só pregar a palavra e congregar, ele está salvo. Ele aceitou Jesus como Salvador. Mas tem um requisito para seguir. Tem um seguimento que Jesus deixou para mim e para você, né? E nós conseguimos. Que seguimento é esse, irmão José? A palavra. Se você conseguir executar ela na sua vida, ela é poder. Se você não conseguir, não vai ter efeito nenhum e nem sucesso. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Aonde os irmãos estão se perdendo na salvação? Salvação de como assim, irmão José? Aqui no paraíso, porque aqui ele não vai ser feliz,
porque ele puxa muita energia negativa, ele não sabe transformar essa energia negativa em energia positiva, né? Canalizar ela, ele não sabe, porque não tem visão. E ela vem porque ele comete esses delitos todo o tempo, né? E quando vem essa energia, ele não consegue canalizar ela. Aí vem essa podridão. Vamos ler para você entender, para que nós possamos finalizar essa palavra rica que Deus traz hoje ao meu coração e ao seu, irmão. Hoje Deus está falando com alguém. Jesus Cristo é mestre em pregar. Hoje Ele está falando no coração de algum servo que está precisando dessa palavra. Vamos ler mais uma vez? Livro de Jó, capítulo 27, versículo 3, aonde o Altíssimo Deus, autor do céu e da terra, Ele fala com você. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade. Olha isso. Nem a minha língua pronunciará engano. Porque qual será a esperança do ímpio, havendo dito haverá quando Deus lhe arrancar a sua alma? Olha essa palavra. Vocês conseguem entender, meus irmãos? A grandiosidade dessa palavra? O que vai haver, né? Depois que Deus arrancar a alma de você? Aqui Deus falou do ímpio, mas nós estamos falando do servo, né? O que será? Para onde você irá, eu e você? Tá falando aqui, ó, quando arrancar a sua alma. Vai chegar um dia que o fôlego de vida vai sair dessa matéria. Para onde irá? É isso que nós temos que estar atento. E o que vai levar você para o sucesso no paraíso é as suas atitudes, atos, palavras e comportamento. Exemplar. Não minta para você mesmo, né? Tem pessoas que estão destruindo sua própria alma e acham que está fazendo certo. Por quê, irmão José? Porque ele age com sabedoria no sentido de gambelar, de mentir, de trair. Ele consegue converter tudo de errado que ele faz, ainda acaba saindo certo. Só funciona aqui na terra isso. A hora que chegar lá, de frente com o Criador, que é quando você fechar seus olhos, eu e você, nós vai estar frente a frente com o autor da vida. Aí você vai ter que arcar com todas as consequências. Toda palavra ansiosa dita da sua boca, você vai ter que dar conta dela no dia de juízo. Eu e você. Meu irmão José, isso é muito sério, é seríssimo, por isso que Deus prega. Deus quer dizer o que para mim e para você? Muda seus conceitos. Se você vive isso hoje, muda seus conceitos. E vive a minha palavra. Você vai colher tudo de bom aqui e no futuro. Mas se não conseguir, você não vai colher nada de bom aqui e nem no futuro. É a palavra. A palavra de Deus diz isso, né? A árvore que não dá fruto, corta e lança e joga ao fogo. Qual fruto você tem dado? Qual fruto que você tem produzido até hoje, né? Nós sabemos como, irmão José, através dos atos nossos, das palavras e do comportamento. Nós sabemos o que nós estamos plantando. Vocês conseguem entender, meus irmãos? A grandiosidade de Deus? Que Deus possa vir de encontro com seu coração e com o meu. Que esta palavra pode vir fazer sucesso no seu coração. Que você venha entender de fato como que é ser um ser de luz em alta revolução, vivendo a experiência na matéria. Vamos agradecê-lo, nosso Senhor Jesus? Pai, mais uma vez eu te agradeço pela rica oportunidade de pronunciar tuas palavras. Abençoa, Pai, cada alma
cada ovelha, cada servo que ouviu este áudio. Aonde ele chegar, Pai, abençoa, abra as portas do céu e sobre a vida deles derrama bênção, Pai, sem medida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus.